ao 4º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este ano, o encontro é dedicado ao poeta Eugênio de Andrade, cujo centenário do nascimento começamos a comemorar a 23 de janeiro. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride que muito honra a língua e literatura portuguesas. E foi por isso mesmo que decidimos colocar Eugênio de Andrade no centro do debate deste encontro virtual. É uma justa homenagem ao poeta e é um modo de se assinalar com destaque e distinção o final das comemorações deste centenário na Venezuela. Em vida, Eugênio de Andrade viu reconhecido o seu estatuto de poeta destacado nas letras contemporâneas portuguesas. Foram-lhe outorgados diversos galardões de grande prestígio, tais como o Prémio Camões, em 2001, o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, em 1986, o Prémio Dom Dinis, da Fundação Casa de Mateus, em 1988, e o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 1989. Este 4º encontro virtual de escritores lusófonos decorrerá de 26 a 30 deste mês e será transmitido pelos canais de coordenação de ensino de português na Venezuela e pelo Correio da Venezuela. Também poderá ser seguido através da página da Embaixada de Portugal em Caracas, na rede social Facebook. O evento conta com o apoio do Camões, Instituto Público, do Festival Literário Internacional de Caldas, no Brasil, conhecido como Flipossos, do Centro de Língua Portuguesa de Maracai e do Centro de Língua Portuguesa de Caracas. A todos os nossos apoiantes e colaboradores, sem os quais não seria possível a realização deste programa, deixo desde já os meus melhores agradecimentos. À semelhança de anos anteriores, convidamos 5 escritores de nacionalidades diferentes que escrevem sobre realidades e temáticas distintas, usando todos eles a língua portuguesa. Assim, teremos a oportunidade de falar com a escritora portuguesa Ana Cristina Silva, finalista de vários certames literários e vencedora do Prémio Urbano Tavares Rodrigues em 2012. Falaremos também com Luís Eduardo de Carvalho, do Brasil, com Shiva, de Macau, e com Dani Vambira, de Moçambique. Teremos ainda a honra e o prazer de conversar com o professor Dr. Frederico Bertolazzi, da Universidade de Roma, especialista na obra de Eugênio de Andrade. Na Venezuela, país que conta com uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino do português encontra-se em contínua, rápida e significativa expansão. Cada vez há mais escolas a ensinar português. No espaço de apenas um ano letivo, passamos de cerca de 7.500 alunos a perto de 11.000. Assim, neste cenário de crescente interesse pela língua de Eugênio de Andrade, vale a pena dar a conhecer, através do poeta, a importância e o valor do nosso idioma no mundo presente e as portas que abre no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e testemunhos que estes autores nos trarão e que são, desde logo, uma homenagem à lusofonia. Faço votos que o programa deste 4º encontro virtual de escritores lusófonos seja do vosso agrado e aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estiverem a ouvir. Bem-vindos a este 4º encontro virtual de escritores lusófonos aqui na Venezuela. Este ano, uma vez mais, a Embaixada de Portugal, o Instituto Camões, a Coordenação de Ensino de Português na Venezuela e o Correio da Venezuela, organizamos este evento virtual para todos aqueles amantes da
da literatura em língua portuguesa. Nesta oportunidade temos um escritor diretamente de Macau, Shiva, que vai compartilhar connosco um pouco da sua experiência como escritor de língua portuguesa residente em Macau. E gostaria de apresentá-lo. Aqui está Shiva. Muito obrigado, Shiva, por esta oportunidade que nos dá de falar consigo. Ok, obrigado. Boa noite de Macau. Sei que vocês aí é de manhã, bom dia. Exatamente. Bom, para aqueles que não conhecem Shiva, gostaria, Shiva, que pudesse apresentar um pouco, falar um pouco de si, onde nasceu, onde cresceu e como enveredou pelos caminhos da literatura. Ok, olha, eu nasci em Moçambique, em África, na cidade de Lourenço Marques, que hoje é conhecida como Maputo. Vivi até aos 17, 18 anos, quando se deu o 25 de Abril em Portugal e, consequentemente, a independência de Moçambique. Nessa altura, a instabilidade do país e também porque ameaçava não concluir o meu curso, fui estudar para Lisboa, para Portugal. Cursei medicina e depois de completar o curso, na época o estágio de medicina incluía um serviço médico à periferia e eu, em vez de o fazer no Alentejo, optei por vir a Macau, onde eu poderia vir encontrar ou procurar as minhas raízes chinesas, visto que os meus pais são originários de Cantão, uma província mesmo aqui ao lado de Macau. Em Macau, tomei contacto com outra realidade e poderei talvez até dizer outras realidades que alargaram o meu horizonte. A escrita aconteceu muito mais tarde. Nasceu da necessidade de eu dar a conhecer ao mundo lusófano a minha vivência chinesa. Uma pergunta, falou-me dessa necessidade de dar a conhecer a sua vivência chinesa. Há algum elemento mais na literatura, nas letras, que o atrai, além dessa necessidade de querer comunicar aos leitores essa vivência chinesa que tem, que teve, que tem tido? Sim, sabe, a arte de comunicar pela palavra sempre me atraiu. Eu, na adolescência, fiz cursos de teatro, li autores portugueses e ingleses, primeiramente traduzidos, e a forma de viver o verbo era muito interessante, tanto no palco como também na imaginação. Confesso que fiz medicina por engano. O meu desejo era cursar arquitetura e eu vivo as artes de uma maneira muito especial. Eu penso que elas estão interligadas no meu cérebro e que existem pontes entre a literatura, a pintura, a música, o cinema e todas as formas de arte. Não excluo que exercer medicina também seja uma forma de arte. E estas três culturas, como falou, a África, a China e a Europa, como é que elas se entrelaçam na sua produção escrita, na literatura que faz? Eu acho que o fundamento está na convivência e a experiência de vida que foram se concentrando em mim e das quais fiz memória. As interações humanas são dinâmicas e a possibilidade de ter vivido nos três continentes, como diz, África, Europa e Ásia, talhou a minha personalidade. Moçambique foi o meu berço, o cheiro da terra, a cor do pôr do sol, o colorido das capulanas e depois as diferenças sociais entre o homem branco e o nativo negro moldaram o meu pensamento. Portugal deu depois uma outra oportunidade, que foi a liberdade de pensamento, a solidariedade, a tolerância e a igualdade. Valores estes que Macau me obrigou a desconstruir e a refletir de uma maneira ou numa dimensão chinesa. Essas culturas deram-me diferentes padrões de comportamento, modelaram-me e eu sinto que estou numa aprendizagem permanente e que ainda não acabei de crescer como ser humano. E, portanto, tudo isto é passado para os meus livros.
Shiva, uma pergunta, como macaense que está a residir em Macau, como vê a presença da cultura portuguesa em Macau? Ela sente-se, está presente? Sim, muito, até porque Macau é uma porta, costuma-se dizer, do Oriente para o Ocidente. E depois há muita coisa interessante em Macau, nomeadamente a presença portuguesa e a religião cristã. Pode-se dizer que o ícone maior de Macau é precisamente as ruínas de São Paulo. E as ruínas de São Paulo marcam, ou é um marco, da presença portuguesa, da presença da religião católica na Ásia. E ela é visitada por milhares e milhares de pessoas. Ora, a literatura em língua portuguesa deve também contribuir para esse efeito. Isto é, nós temos monumentos que marcam a presença portuguesa. A literatura poderá também marcar. Posso citar, por exemplo, Henrique Sena Fernandes, que Macau homenageou este ano no cumprimento do seu centenário de nascimento, refere estes locais nos seus romances com uma paixão incrível. Portanto, penso que os livros, que são uma forte fonte de comunicação, o escritor, em princípio, escreve e a palavra vai da sua alma para o coração de quem o lê. E, portanto, é necessário criar este elo de ligação da palavra portuguesa com a emoção em chinês. Isto é uma ponte importante para que as comunidades portuguesas e chinesas se entendam, respeitam e possam conviver num convívio direto. Isto é, estas comunidades podem viver em Macau e vivem em Macau, mas muitas das vezes, eu costumo dizer, parecem as rodas de um relógio. Funcionam todas muito direitinhas, mas não interceptam. Então, dessa forma, acha que a literatura pode ajudar a ultrapassar preconceitos, ideias pré-concebidas entre diferentes culturas? Acha que isso é possível? Sim, este é um dos objetivos da minha escrita, isto é, criar as pontes de entendimento entre os povos. Não é sem razão, o meu primeiro livro se chamou, ou se chama, Uma Ponte para a China. Eu acredito, como o escritor angolano José Eduardo Agualusa, que os livros são um território de pensamento. E isso é verdade, porque há na construção literária um fazer, mas esse fazer está relacionado também com um agir. Não existe somente uma descrição da realidade externa, daquilo que se vê ou daquilo que se sabe, mas ela contém uma realidade assimilada. E pode-se dizer que, se esse é o lado positivo da literatura, também existe uma parte negativa e mostra qual é a força dos livros. Por exemplo, a destruição das bibliotecas ou a queima dos livros que aconteceu na história da humanidade significa mesmo isso. E isto ocorreu em todos os tempos e em todos os lugares, do Oriente ao Ocidente. A Claro. imposição de um político, por exemplo. A China e a cultura chinesa está sempre presente nos seus livros. E a China é hoje um país muito mencionado nas notícias. A cultura chinesa é cada vez mais conhecida no mundo através da sua gastronomia e dos cidadãos chineses que estão um pouco por todo o mundo, não só em Portugal, aqui também na Venezuela. Para si, o que há de fascinante na cultura chinesa? Eu posso dizer que o homem é um animal racional e apesar de usar a razão, muito do seu comportamento é instintivo e emocional. E a cultura chinesa, que é antiquíssima, nós podemos ver que nessa cultura tem-se lidado muito com estes dois extremos do comportamento, entre a razão e a emoção. E o que a cultura chinesa pretende é criar uma harmonia
de vivência, tanto entre as comunidades, as pessoas, mas também com o universo. Isto é, o céu, a terra e o homem pelo meio. Ora, o confucionismo, o taoísmo e o budismo influenciaram a sociedade chinesa. E a China moderna admite e integra esta plasticidade filosófica esta plasticidade filosófica na sua política e busca, através da lealdade e da cooperação, a perfeição do homem. Ora, há um provérbio chinês que diz: a palavra é como um rosto. E quando nós olhamos para a face enigmática de um chinês que aprendeu a esconder as suas emoções e também a camuflar as suas ações, entendemos porque há tantas palavras ou caracteres chineses com uma significação múltipla, só por si, ou quando combinado com outros caracteres. Por exemplo, eu dou um exemplo. A partir, por exemplo, do taoísmo. O caractere Tao significa caminho e também via, ou é um meio ou uma direção, mas também quer dizer verdade ou razão, habilidade e método. Portanto, conforme ela é utilizada, pode ter vários significados. E essa multiplicidade ou esta plasticidade da cultura chinesa que me fascina. De todos os seus romances que tem, os livros que tem escrito no campo da literatura, qual é aquele romance que mais significado tem para si? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque isso é como perguntar a um pai qual é o filho mais gosta. favorito que mais gosta. Não sei se posso fazer essa pergunta. Tem algum, ou pelo menos um livro que tenha significado mais para si no processo da escrita? Eu vou-lhe responder também de uma maneira mais enigmática. Isto é, como disse, os livros são os nossos filhos. E o primeiro filho é sempre o mais significativo, não dizendo que, não querendo com isso dizer que os outros não são importantes. Por isso, uma ponte para a China, que fala sobre as tradições e os costumes chineses, mostra o quão diferente é o pensamento chinês do pensamento ocidental. E, portanto, isto é no fim de contas, o caminho que eu escolhi. E, portanto, o primeiro filho, ou o primeiro livro, tem esta importância. Já os espíritos, Boi Cabeça, Cavalo Cara, são dois romances que procuram, no além, a justificação do comportamento humano. Ora, e se eu lhe disser que o mais significativo de todos é aquele que está para vir, zanga-se comigo. Também, se não fosse importante, não o escreveria, não é? Claro, claro. Está a produzir, está a escrever agora um novo romance, e quando é que vai sair? Quando é que vai ser publicado? Eu tenho um pronto que está à espera de edição. Estou a escrever um segundo e, ao mesmo tempo, a escrever um livro de contos, todos passados em Macau. Como vê na atualidade a literatura que é produzida no mundo lusófono? Esta pergunta é um bocado complicada. Complicada porquê? Porque o mundo lusófono abarca não só os PALOPes, isto é, os países africanos de língua oficial portuguesa, mas também o Brasil, Macau e Timor. Pelo menos isso, Timor-Leste. Ora, o Brasil libertou-se há muito da gerência portuguesa, portanto, do nosso independente no século XIX. Exato, no século XIX. Ao passo que os países africanos, que foram países colonizados, os seus escritores fizeram um percurso anticolonial. Portanto, criticaram a cultura da opressão, buscaram novas formas de comunicação e afirmaram a sua identidade. Temos muitos exemplos, eu há bocado apontei Água Lusa, Pepe Tela em Angola, Mia Couto em Moçambique, etc. Portanto, após eles exorcizarem este passado de peso, ganharam asas e liberdade, adquiriram leveza
para os seus sonhos no futuro. E isto é bom. Porquê? Porque apela para a liberdade de pensamento num discurso mais intimista. Isto é, há uma redescoberta de si próprios. E isto para a lusofonia é importante, porque não só os autores escrevem nos seus países, como também fora deles. Uhum. Bom, isto vai dar caminho a que se abra ao mundo a literatura em língua portuguesa. Ora, a crítica literária e os estudos académicos têm contribuído muito para esta globalização da literatura, o que é ótimo. Claro que sim. E a literatura em português em Macau? Como é que sente essa literatura? É palpável? Ainda há vários escritores que escrevem em português? Há poucos. Posso dizer que há poucos. E por isso é que eu acho que é importante, e considero, isso é um bocado fora de modéstia, não é? Mas considero que é importante escrever-se em português, apesar de haver poucos que o leem. Isto é, há em Macau cada vez menos portugueses. E há em Macau cada vez mais chineses. Mas chineses que não só falam cantonense, mas também o mandarim. E o mandarim tem entrado muito em Macau. Ora, o que acontece é que nós, que somos os falantes naturais da língua portuguesa, temos que dar um passo em frente. Isto é, eu penso que a literatura portuguesa no mundo também ganhou impacto e adquiriu interesse pelas pessoas famosas que Portugal tem. Por exemplo, não há ninguém em Macau, e até posso dizer talvez na China, que não conheça Cristiano Ronaldo. Claro. Portanto, uma pessoa que não está ligada à literatura, mas que é português. E, portanto, sendo português, o seu modo de vida, ou a sua ação, ou aquilo que diz, vai suscitar curiosidade e interesse nas pessoas. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que nós que falamos português em Macau devemos nos tornar famosos e arrastar multidões. Ora, como é que nós nos podemos tornar famosos? Camões dizia: aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Ora, nós temos que, não podemos deixar morrer o português. E é por isso que a ideia é, temos que fazer obras valorosas. E que obras valorosas são essas? É criar pontos de interesse e não impor a língua, porque a língua existe. Ora, ao criar pontos de interesse, as pessoas vão ganhar interesse e curiosidade. E por isso penso que aquilo que acabou de dizer, a gastronomia chinesa, mas também existe uma gastronomia macaense, completamente típica desta região. Existe um falar macaense, que está em vias de extinção, pode-se dizer, mas que é preciso também cultivar. Portanto, tudo isto vai fazer com que as nossas ações adquiram interesse ou criam interesse nas pessoas. E, portanto, apesar de serem poucas as pessoas que escrevem em português hoje em dia, é importante que se continue a fazer. E por isso é que eu lhe tinha uma outra proposta, que é dizer, que possibilidade vê, por exemplo, de criarmos um clube de leitura entre Macau, Venezuela e os outros institutos de... Ok. E, É uma boa e ideia. poderíamos, exato, e poderíamos assim também, nós em Macau, dar a conhecer os nossos autores da língua portuguesa, vocês na Venezuela, os vossos, e se nós ligarmos, sei lá, para a Austrália, para o Canadá e etc, etc, poderíamos ter um veículo ou um mundo de pessoas que escrevem português e que fala sobre a cultura desses países onde estão. Sim. É uma boa ideia. Vamos pensar nisso para o ano. Ter um projeto, nem que seja à distância, virtualmente, para dar a Exato. conhecer todas aquelas pessoas que escrevem e usam o português em diferentes latitudes, e não somente no mundo lusófono, senão nas comunidades portuguesas e brasileiras que estão um pouco espalhadas pelo mundo, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Canadá, certamente.
Shiva, como analisa, como macaense e como escritor, o protagonismo que o português tem vindo a ganhar nos últimos anos, não só nos meios digitais, mas como uma das línguas mais faladas no mundo ocidental? Sim, isso, como eu dizia há bocado, o português não ganhou ehm, eh, este lugar no mundo linguístico de um dia para o outro. Acho que muito do vosso trabalho, das pessoas que ensinam o português, portanto, das instituições de ensino, é importante. Mas também o comportamento do povo português. Isto é, há, como eu afirmei há bocado, Cristiano Ronaldo no mundo do futebol, sei lá, Maria João Pires no mundo no piano, António Damasio como médico e escritor, e também Saramago. Eu acho que Saramago também é um ponto de partida para que a língua portuguesa se pudesse impor no mundo dos livros. E, portanto, tudo isto tem suscitado interesse à comunidade que vive à volta dos portugueses. Não só desses famosos, mas também do português que vive ou que está imigrado. Como Claro que falou sim. há bocado, existem muitos portugueses, por exemplo, diz na Venezuela, mas também existem muitos que estão imigrados, por exemplo, nos Estados Unidos, e que desempenham o seu trabalho nessas comunidades. E, portanto, isso vai fazer com que a rede se forme e o interesse e a curiosidade se crie. Uhum. A China é atualmente um dos países onde cada vez mais universidades abrem cursos de língua portuguesa e formam os cidadãos chineses em língua portuguesa. Como interpreta esse interesse por parte da China pela língua portuguesa? E sei que outras línguas também, como o espanhol, que está a ser muito ensinado na China, como, como é que interpreta esse despertar, neste caso em particular, pela língua portuguesa? O que há de importante no português que motiva os chineses a estudarem o português? Olha, eu vou-lhe citar um exemplo. Há mais ou menos 15 anos, mais ou menos, existia um programa de música clássica na Antena 2, da Rádio Difusão Portuguesa, que se chamava Ritornelo. O autor e locutor desse programa, que era o Jorge Rodrigues, fez uma incursão pela China e por Macau, e entrevistou vários alunos que estudavam português. E ficou escandalizadíssimo quando eles disseram: eu estudo português para obter um emprego e ganhar autonomia financeira. Uhum. Ora, essa é a realidade. Isto é, com a política da China pelo mundo, e nomeadamente a presença da China nos países de língua oficial portuguesa, suscitaram esse interesse da China pelo português. E ter pessoas que falem português, portanto, vai aumentar a capacidade da China de negociar. Portanto, penso que, por uma parte, existe um interesse económico-financeiro, e, por outro, porque as pessoas se integram depois nessas comunidades de língua portuguesa, é necessário que desenvolvam a língua para poderem comunicar. E, portanto, este é, do meu ponto de vista, o grande interesse que a China tem tido em relação à língua. Muito bem, muito obrigado, Shiva. Gostaria de pedir uma última mensagem aqui para o público da Venezuela, portugueses e venezuelanos. A Venezuela é um dos países, neste momento, que está a crescer no número de estudantes de língua portuguesa. Temos atualmente perto de 11 mil estudantes, maioritariamente venezuelanos, que estudam português em escolas venezuelanas em vários estados da Venezuela, e também ao público hispano-americano.
uma vez que estas entrevistas também estão a ser legendadas em língua castelhana para também chegar a esse público hispano-americano de língua espanhola aqui nas Américas. Uma, uma última mensagem deseja dizer ao público, Shiva? Olha, eu gostaria de dizer, leiam os meus livros, o que seria ótimo, não é? Mas acho que a distribuição é tão má que não existe livro nenhum meu na Venezuela. Mas posso lhe dizer que, por exemplo, o Uruguai tem uma associação, que é a Associação dos Médicos e Escritores do Uruguai, que fará no próximo ano um congresso. Estou realmente a pensar ir ao Uruguai, porque já fui também ao Brasil. Também o Brasil tem a SOBRAMES, que é a Associação também dos Médicos, Escritores e Artistas da língua portuguesa, e portanto nós temos um intercâmbio através dos médicos que escrevem e que são artistas para produzirem as suas obras e mostrarem ao público. E portanto seria ótimo que eu um dia pudesse conhecer a Venezuela, porque eu da Venezuela só conheço através de uma enfermeira em Portugal que trabalhou na Venezuela. E, portanto, ela tem imensas saudades da Venezuela, gosta muito da Venezuela, mas depois acho que até nem foi depois, pouco antes de se reformar, regressou a Portugal. E, portanto, e penso que o interesse do português na Venezuela ou até mesmo nos países castelhanos já não é o da segunda geração, isto é, os pais que são imigrantes que obrigam os filhos nascidos nesses lugares para onde imigraram a estudar português com a visão de um dia eles voltarem a Portugal. Já não é essa a dimensão, penso eu, hoje em dia. E, portanto, o interesse do português nesses países latino-americanos é realmente outro. É provavelmente, além da descoberta das raízes, também a descoberta de uma nova cultura. Porque Portugal está espalhado pelo mundo, apesar do Império se ter desfeito com a entrega de Macau em 1999, existe uma língua. Talvez se pudesse dizer, como Fernando Pessoa, que a língua é a minha pátria. Aqui não existe uma pátria, mas existe uma língua. É uma língua que é uma língua difusora, uma língua que se pode conhecer através de tudo. Como eu já lhe disse, tanto da literatura, como da música, como de todas as outras artes. E Portugal se está a afirmar em muitos desses aspectos. Até mesmo na ciência. Há muita gente imigrada a se ingrar na investigação, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E, portanto, isto é bom. Portanto, a minha mensagem para as pessoas é conhecer língua, e nomeadamente conhecer a língua portuguesa, é um bom veículo de comunicação e de entendimento de outros povos. Muito obrigado, Shiva. Felicidades. E, bom, aquele projeto, aquele desafio Certo. que me lançou, é uma boa ideia. Vamos pensar e continuarei em contato consigo, daqui da Venezuela. Certo. Ok? Muito Um obrigado. abraço. E adeus.